Ô, gente, mais um dia no ar, né? Na rede. E hoje com um grande amigo aqui. Ele vai se apresentar para vocês e depois nós vamos contar para o nosso público por que nós estamos aqui juntos hoje. Né? Queria que você se apresentasse, falasse seu nome todo. E... Boa tarde, Luiz, Marcelo. Eu sou Fernando Benevides, popularmente entre os amigos conhecido como Fernandinho. Há muito tempo eu conheci o Luiz, há alguns anos, e a partir daí nós começamos a ter uma interação. E eu fiz biodança com ele, aprendi algumas palavras tópicas e realmente comecei a pensar no ser humano, porque eu sou um ser humano que gosto do ser humano. E comecei a fazer de uma forma escrita. E então eu comecei a enfatizar vários temas que eu via no cotidiano que as pessoas precisavam. E a partir daí a gente começou a ter uma visão ampla. Por que as pessoas hoje vivem nessa entropia? Por que as pessoas sofrem? É realmente porque não agradecem e também não tem um foco das coisas, não tem uma organização. Eu, nessa idade, com uma experiência, filhos, né, com a família já criada. Netos, né? Netos também, obrigado. Te lembrar, né? E eu gosto de público e quero poder estar contribuindo para a sociedade, aquela parte que me toca, informando, ensinando e mostrando para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa através da leitura e através dos poemas e das crônicas. O Fernandinho, né? Vou chamar de Fernandinho, né? Que é a maneira que nós nos tratamos. O Fernandinho é uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa que nós temos um relacionamento longo já, de muitos anos, né? E o Fernandinho sempre coloca as coisas de uma forma interessante. E um belo dia ele começou a me apresentar alguns poemas, algumas crônicas. E eu falei, Fernandinho, mas que coisa legal, né? Que maneira original que você coloca isso. E eu venho de uma escola pública onde quem lia valia mais. Quem lia valia por 10. E quem não lia era bocó de mola, né? Na primeira série de ginásio a gente já lia Machado de Assis, né? Segunda, terceira série a gente já lia Cruz e Souza, né? Tivemos o nosso grande Padre Cecílio, que era o autor dessa proeza com a gente, né? Eu estudava latim com o professor Sardinha, né? Depois estudei literatura brasileira com o professor Dailton. E depois, no próximo ano do científico, estudei literatura portuguesa com o professor Dailton. E eu sou um aficionado da leitura, né? Eu adoro cantar, eu não sei quantas músicas que eu sei de cor, né? E hoje nós estamos acometidos, né? O Fernandinho já é uma pessoa aposentada, né? As pessoas vão se aposentando, vão ficando acometidas de doenças, né? De esquecimento, né? Os Alzheimer e outras coisas que nós temos. E a gente vai ficando, né, Fernandinho, com a mente embutida, Exatamente. Né? Com a mente embolada, né? E o Fernandinho tem mostrado que escrever é muito importante. Dentro dos trabalhos que eu faço, eu sou engenheiro e muitas vezes eu tenho que retratar dentro do meu trabalho acontecimentos sinistros, né? E eu sempre sou elogiado pela maneira minha de escrever, né? E eu, na realidade, eu entendo que escrever tem tudo a ver com ler, com observar, né? Com entender o nosso cotidiano, né? Então eu fico pensando que é isso que é importante. E hoje nós estamos no ar aqui, né? O Fernandinho vai fazer parte da nossa biblioteca viva, com o que ele escreve, né? Já estamos negociados, né? O Fernandinho já tem uma produção incrível, né? E está aqui do meu lado aqui, o Sol do Meio-Dia, né? São tantos nomes, né, que o Fernandinho, né? Muitas vezes acontece um fato do cotidiano, eu ligo para o Fernandinho escreve isso aí para mim, né? O Fernandinho foi muito amigo da minha mãe, quando minha mãe
foi para o andar de cima, né? Ele nos acompanhou e nos brindou falando da minha mãe de uma forma, né? Essa grande pintora aqui desses quadros maravilhosos, né? E o Fernandinho, essa surpresa agradável, né? E nas nossas escolas, né? A gente está escrevendo o C, né? A gente digita essas abreviaturas, né? A gente não tem concordância verbal, né? Nós somos muitas vezes analfabetos funcionais, né? Então eu queria que você apresentasse para a gente aqui no ar, né? Primeiro, como é que apareceu isso na sua cabeça, né? Escrever, né? Você olhar o cotidiano e retratar o cotidiano com as palavras, né? Interessante, foi uma autoobservação. Quando eu era bem jovem, no início da minha carreira, trabalhava em metalúrgica, né? Uma pessoa me disse assim, um rapaz, Fernando, você precisa de ser um vendedor. Eu falei, mas por quê? Porque você gosta de conversar e gosta das pessoas. Você tem facilidade para poder vender. E naquele tempo, o sistema de venda comercial de venda não era difícil. O vendedor era taxado como uma pessoa incoerente, né, indiscreto. Muitas vezes desonesto. Até desonesto. E a partir daí eu comecei a pensar, comecei a meditar, porque eu disse assim, poxa, alguém fala assim, por que ele está falando assim? Tem um fundo de verdade, a gente tem que se observar e prestar atenção, tem que ter percepção daquelas coisas que as pessoas falam com a gente. Então eu sempre quis escrever. Um belo dia nós trabalhávamos numa empresa e fazíamos muitas horas extras, fazíamos quase que o dobro de hora extra das horas normais. E depois teve um corte e nós ficamos acostumados com aquele salário extra que a gente ganhava. E nós fomos conversar com a diretoria da empresa e um dos diretores disse assim, olha, vocês têm que ler aquele livro O Homem que Calculava sobre a história de uns melões. Isto foi em 1972. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a história dos melões no livro O Homem que Calculava, o autor chama Malbataan. E depois que eu vim ver, em 87, que ele estava dizendo que a gente tinha que estudar mais e não trabalhar mais, porque a vida é muito curta. Quer dizer que ele estava sugerindo para vocês, leem mais, estudem mais. Exatamente. Não fica tentando fazer hora extra, não, né? Mas 15 anos aproximadamente depois que eu vim entender. Lendo o livro, né? Lendo o livro. Então eu passei depois a conhecer pessoas intelectualizadas. Comecei a buscar pessoas que escrevem, comecei a buscar pessoas que gostam da arte, da cultura, da dança. E nisso eu cheguei até você, até o seu trabalho de biodança. Começou lá em Betim, quando nós conhecemos, né? E você disse uma palavra chamada a atenção e o tempo. E aquilo ficou gravado na minha mente. E eu vi que toda a dificuldade que nós temos no meio interpessoal é a atenção e o tempo. Porque quando a pessoa dá atenção, ela não dá o tempo. E quando dá o tempo, ela não dá atenção. E cada pessoa e cada caso merece uma atenção específica. E foi o meu primeiro poema que eu fiz falando sobre a atenção e o tempo. E daí eu continuei fazendo e até hoje pretendo editar agora 2 livros, né? Já tem material até para o 3º. E eu vou ler a atenção. Eu queria que vocês lessem, agora eu vou pedir ao público, né? Fiquem atentos, né? Procurem degustar as palavras através do ouvir, né? E vamos deixar o nosso cérebro viajar nesse tempo dessa leitura, né? Vamos dar atenção. Vamos dar atenção. A atenção e o tempo. A atenção leva a coesão, mostra dedicação, faz menção. O tempo é calculado como vento, vem do norte, vem do sul, do leste e do oeste, desvanece em tom celeste. A atenção sem o tempo não prospera em nenhum momento. O tempo sem a atenção gera desilusão. A atenção é a apuração da audição, o odor do olfato, o sentido do tato, o degustar do paladar, o alumiar da visão e o requinte da intuição. O tempo retrata o acontecer, emoldura o entardecer, refrigera o anoitecer, apazigua o adormecer e revigora
o conviver. A atenção sem o tempo trava todos os movimentos. É a fé sem as obras que a sabedoria cobra. Torna-se em decepção, fica nulo, não fatura, perde a atração. Mata o amor, as esperanças, rompe alianças. Caminha na contramão, magoa o coração, vira um palavrão. A atenção sem o tempo é fincar pregos no cimento. O tempo sem a atenção são golpes de faca na mão. Mas haverá um consenso de boa conclusão com um bom diálogo e uma boa conversa, se você conceder-me o seu tempo em troca da minha atenção e vice-versa. Eu acho muito interessante, né, no meu trabalho de biodança, o Fernando participou tantos anos, né, Fernando, do meu trabalho, e eu sempre falo que essa atenção fina, né, essa atenção de ouvir uma música, né, procurar entender a palavra que o cantor falou e a gente não percebeu que palavra que era, né? Aí fica um defeito na dicção, mas também fica um defeito na nossa audição. É verdade. Né? E tantas coisas, né? E você deixa de degustar o mais importante. Isso. Né? Então, quando você me mostrou esse trabalho, eu achei interessante. Falei, Fernandinho, descobrir alguém, né? Isso não é poesia, né? Isso é uma crônica sobre a atenção e o tempo. Né? E, independente de definir o seu trabalho como crônica, como poesia, como qualquer segmento literário, né? O importante é o que você escreve, né? E a sua vivência com cada um desses sentimentos. Né? Então você consegue transmitir para a gente, muito legal, né? Em biodança, a consigna do trabalho ela é essencial, né? O que a gente fala, o que a gente pede como dança, o que a gente pede como exercício, né? O que a gente propõe para a vivência. Né? Então, depois a gente vai deixar no ar, né, um lugar para que as pessoas possam ir lá e também degustar o ler, né? Porque a gente, quando vê alguém lendo, né, a gente vê alguém lendo, mas a gente ouve, né? E depois a gente vai ler o que a pessoa leu, né? E a gente vai aprofundando, né? Então eu achei muito interessante. Você trouxe mais coisas aí? Vamos mostrar outro trabalho seu para o público? As oportunidades. As oportunidades, elas vêm, como uma roda circular. Elas passam, a gente não está com aquela percepção e atento, a gente deixa passar. Às vezes ela demora a voltar, outras voltam imediatamente, mas é sempre a gente estar atualizado para que as oportunidades elas não passam, porque a nossa vida, novamente, ela é curta. Então a gente precisa de usufruir daquilo tudo que a natureza, que o universo tem mandado para a gente. Tudo que oportunizam para a gente. Exatamente, a gente precisa disso. Então, oportunidades. As oportunidades surgem em nossas vidas como flores perfumadas ou como pétalas caídas. Vem chegando uma após uma, vai passando outra após outra, se mostrando, esnobando como musas desfilando. As oportunidades surgem desejando associar-nos. Vão passando, exibindo, esperando que as ouvimos. Vem chegando, perfilando, aguardando que olhamos, com as mãos nos estendendo, na esperança que as colhemos, que abraçamos, que as beijamos e a elas oportunizamos. Como o vento, vão surgindo, nos soprando, nos seguindo, desfilando sem parar. Vão passando, vão saindo, para outros se mostrando, para outros se exibindo. São execuíveis, adaptáveis, são constantes, não estáveis. As pequenas, as grafinas, no apogeu que as destina. Do olhar despercebido, da fraqueza dos ouvidos, das mentes impertinentes, distraídas ou presentes. As oportunidades surgem em nossas vidas, nas ruelas, nas vielas, nas estradas e avenidas. Vem chegando, perfilando como musas desfilando. Vão saindo, vão partindo, esperando que as seguimos.
As oportunidades surgem em nossas vidas como flores perfumadas ou como pétalas caídas. As oportunidades surgem em nossas vidas. Você está me lembrando aqui uma coisa muito interessante, né? É um ditado antigo, né? Um aforisma, um ditado, alguma coisa, um dito, né? A oportunidade é como um cavalo arriado que passa na nossa porta todos os dias, na mesma hora, tá? Ao nascer do sol. E se a gente consegue ver o cavalo, subir do cavalo, né? O cavalo vai oportunizar para a gente, né? Vou ser redundante, né? A oportunidade que ele nos traz, né? Então eu acho interessante a sua maneira de escrever, né? Nós temos um reitor de Harvard que fala que o homem é do tamanho da metáfora que ele é capaz de fazer, né? Então esse trabalho seu, né, é pura metáfora, né? Eu vou pedir que você leia mais uma vez, inteiro, e eu gostaria que as pessoas, as oportunidades, porque eu creio que isso que você escreveu é uma aula, né? E se a gente está atento, né, a ler e entregar a nossa emoção, e entregar a nossa imaginação, né, a gente vai viajar, né? Você começa falando que a oportunidade... As oportunidades surgem em nossas vidas como flores perfumadas ou como pétalas caídas. Interessante, nós vamos fazer um bate-bola aqui, né, Fernandinho? Vai depender de como nós vemos isso, né? Isso, vai depender do jeito né? que a gente Nós está. podemos transformar os nossos conflitos, os nossos problemas em oportunidades, né? Depende, né? Depende da gente, como que a gente vai ver isso, do né? estado que a gente está. Então eu fico pensando hoje com essa dificuldade nossa de comunicação no amor, essa dificuldade nossa de comunicação no trabalho, né? Quando eu vejo o que você escreve, né? Comparar as oportunidades, como você comparou aí, né? Com essas metáforas maravilhosas, né? Então eu vou te pedir realmente que leia outra vez e queria que o público degustasse esse conteúdo, né? Sequenciando. Vem chegando uma após uma. Vai passando outra após outra. Se mostrando, esnobando como musas desfilando. As oportunidades surgem, desejando associar-nos. Vão passando, exibindo, esperando que as ouvimos. Vem chegando, perfilando, aguardando que olhamos, com as mãos nos estendendo, na esperança que as abraçamos, que as beijamos, a elas oportunizamos. Como o vento, vão surgindo, nos soprando, nos seguindo, desfilando sem parar, vão passando, vão saindo, para outros se mostrando, para outros se exibindo. São exequíveis, adaptáveis, são constantes, não estáveis. As pequenas, as granfinas, no apogeu que as destina. Do olhar despercebido, da fraqueza dos ouvidos, das mentes impertinentes, distraídas ou presentes. As oportunidades surgem em nossas vidas, nas ruelas, nas vielas, nas estradas e nas avenidas. Vem chegando, perfilando como musas desfilando, vão saindo, vão partindo, esperando que as seguimos. As oportunidades surgem em nossas vidas como flores perfumadas ou como pétalas caídas. As oportunidades surgem em nossas vidas. Se nós somos, né, a metáfora que somos capazes de fazer, né, tá aí, né? O exemplo, né? Podemos ser também as metáforas que somos capazes de escrever, né? Eu queria que você falasse a sua idade, pessoal. Isso não é coisa que a gente faz, não, mas... Olha... Eu sei que você tem 40 e poucos anos, né, Fernandinha? Elegante. Olha, eu sou de 1949. Esse ano, em julho, do dia 3, eu estou completando 67 anos bem vivido. Bem vividos. Fernandinho, você quando você sai de casa, você esquece as coisas?
Olha, dificilmente. Eu sou aquela pessoa, diz que me chamavam, a minha esposa me chamava de... Tinha um personagem na televisão que era muito explicadinho, né? Eu gosto de tudo certinho, assim. Até mesmo quando eu vou lavar uma vasilha, eu tenho que lavar os talheres primeiro, os pratos separados, os copos separados. Então, isso facilita muito para que a gente não esqueça. Mas de vez em quando a gente esquece, senta no óculos. Isso faz parte. É bom a gente falar aqui que a esposa do Fernandinho é viva ainda, né? Isso. E ela está sempre... Ele está contando uma coisa do passado aí, né, Fernandinho? E então, eu queria que você deixasse agora, a gente ir preparando, eu vou te pedir para fazer o fechamento com mais uma leitura, tá? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, tá? Que não leem, que não descobrem que as suas horas de lazer podem ser complementadas com horas de estudo, né? Olha... Que mensagem que você daria, né? Que coisa é essa de pegar outra vez no lápis, né? De voltarmos a fazer a nossa letra cursiva, a escrever nos papéis, né? Você é uma pessoa que já está com 67 anos, você digita no computador, trabalha no computador, né? Mas como eu também, você ainda usa caneta. Eu gosto, né? Isso faz parte. Mesmo antes de digitar, eu tenho que escrever. Porque isso é muito importante. A gente não torna-se escravo da máquina. E a gente passa aprendendo também, são movimentos. São desenhos, né? Que a gente está fazendo a coordenação e a mente, né? Para que a gente fique mais ativo, que tenha uma vida ativa e que tenha uma vida idosa, mas também sem dar trabalho para as pessoas, uma vida mais saudável. Né? Mais saudável. Você está me lembrando que a caligrafia, para os orientais, ela é uma arte, né? Dos mestres, né? Então eu acho que fica registrado isso, né? Nós vamos começar a publicar os seus escritos, né? E sempre convidando as pessoas para degustarem as metáforas que você coloca, né? Essas analogias interessantes que você faz, né? E se acredita então que nós podemos retomar o tempo antigo ainda, de boas escritas, de boas leituras? Como é que é isso para você? Acredito, porque o nosso mundo hoje, essa vivência que nós temos, essa globalização, ela vem assim, as pessoas, exige-se muito das pessoas. Exige que as pessoas tenham um aparelho de primeira geração. Por exemplo, eu me lembro quando eu levava meus filhos na escola, chegando próximo do colégio, eles diziam assim, deixa eu aqui, pai. Porque os colegas falaram, direito do seu papai, você é um bebê. Então, isso fez com que as pessoas fossem muito cobradas. Por exemplo, no meu tempo não tinha essa coisa de bulimia, as pessoas não eram tão sensíveis. Às vezes a pessoa briga por causa de uma coisa boba. Tempos atrás um amigo meu foi chamado de negão, ele achou ruim. Ele achou ruim, mas ele é um negão e não falou nada demais. Então as pessoas estão muito sensíveis. Tempos atrás agora, parece que uns 2 anos atrás, eu vi esse fato das pessoas ser como é que fala? Preconceito e no futebol. As pessoas dão muita importância. E isso é uma coisa que as pessoas têm uma maneira diferente das pessoas estarem se protegendo, mostrando que elas não dão muito valor àquilo, porque aquilo que chama a pessoa não é, a pessoa precisa de se educar. Eu falo que a base do ser humano não importa a raça, não importa a cor, não importa o lugar que mora, é a educação. A educação é primordial na vida do ser humano. Sem educação não tem. E hoje nós vemos muita cultura e pouca educação, e os pais querem que a escola dê a educação, e a educação ela vem do mesmo. Né? A escola ela aprimora, ela ensina, ela dá uma cultura, ela aperfeiçoa, mas a educação é a base que a pessoa forma, que vai ser um cidadão, vai mostrar que ele é um cidadão de qualidade ou não. Então você acredita que nós temos que ler outra vez O Homem que Calculava? Com certeza. Nós vamos ter que ver A Menina e o Pássaro. Isso. Nós vamos ter que ver A Volta do Pássaro Encantado. Exatamente. Nós temos também... O Príncipe, né? Pequeno Príncipe. Às vezes andar a pé. Andar a pé num parque municipal, que hoje as pessoas deixaram de ir no parque municipal, as pessoas deixaram de ir... Eu tenho um amigo, ele mora em Curitiba hoje, ele saía com um carro, com a família, no fim de semana.
Lá ele levava uma brasa, um carvão, um fogareirozinho pequeno, fazia, ou então de pedra me fazia. E ficava o dia inteiro naquele mato ali, subia no morro sozinho. Hoje até é difícil fazer isso aí por causa da violência, né? Então, isso nós precisamos de resgatar novamente, esse convívio, para que as pessoas possam ser um pouco mais atenciosas, cuidar um pouco mais do jovem, porque nós não podemos conviver do jeito que nós estamos. Nossos jovens eles estão entregues ao réu e eles não estão conseguindo dar a volta por cima com essa revolta. E uma coisa que é muito importante, como que se morre jovem adolescente por mês? Como que as pessoas, eles não têm assim vontade de viver, então falta um trabalho básico de educação, e essa educação é preciso que as autoridades se preocupem com essa educação. A educação é a base de tudo na vida do ser humano. Escolha mais um escrito e leiam para a gente terminar. Fotografias biográficas. Destranquei o meu baú para atualizá-lo. Revirei tudo, remexi bem lá no fundo, fiz uma vasta seleção. Achei velhos documentos e encontrei vários retratos. Nestas fotos tem parentes em plena Praça da Matriz, nos canteiros da estação e nas fontes do chafariz. Tem pessoas caminhando entre pássaros voando e beatos, caridosos nas esquinas conversando. Tem as de aniversários, batizados, casamentos, piqueniques, rios e pontes, cachoeiras e pescarias e das paisagens do horizonte. Tem também com coronéis nas paradas dos quartéis, da banda ressonando, com estudantes desfilando de 1 ou 2 arranha-céus, do campinho de futebol e das garotas do bordel. Eu as poli para dar um brilho, fiz um belo mostruário para, ao invés de no baú, guardá-las no armário. Eu aparei as rotas beiras, as perfilei como um baralho e depois de improviso, as botei na cristaleira. Amigos, eu fiz a minha fantasia com intensa alegria, espalhei as fotografias e mostrei a minha família. Ninguém muito interessou. Eu fui de uma extremidade à outra porque isto me decepcionou. Até que as fotos mais recentes olharam com euforia, mas das outras gerações não me deram atenção. Já passou-se um longo tempo, não são mais desse momento, caíram no esquecimento. Depois disto, eu percebi que fotos antigas é só história, que após algumas gerações vão-se com elas as emoções. Bom, passando-se a decepção, eu resselecionei com mais capricho. Aquelas que ninguém manifestou, rasguei todas e pus no lixo, porque vão-se nossos ancestrais. Logo após iremos nós. Chegam os nossos descendentes, uma nova prole independente. São eles que contarão as nossas histórias como nós contamos dos nossos ascendentes. Desbota-se a fotografia da mesma forma que apaga a memória, pois o passado é como o vento, mal chegou e já vai embora. De geração em geração, como o tempo na estação, eu comparo a fotografia como uma autobiografia. Fernandinho, deixa um abraço para você no ar. Te agradecer por isso. Você tem mais alguma que você quer mostrar? Sim, eu gostaria de aquela ideia que eu tive que nós tivemos sobre as 3 palavras. Vamos lá então, para porque nós falamos das oportunidades. Elas surgem. Você pode ver que às vezes a oportunidade surge para alguma pessoa, não vamos citar aqui exemplo nenhum. A pessoa, vamos supor que ela trabalha numa empresa. Ela surgiu uma oportunidade, ela tem uma promoção e naquele momento a empresa precisa dela. Ela tem a oportunidade, tem a sorte de ser convocado, mas não tem a competência. E assim a gente vai fazendo uma comparação, que a ocasião, a sorte e a competência são 3 palavras, que elas têm que estar juntas. A pessoa também pode ter a ocasião boa, ter a competência, mas não dá sorte. Eu lembro um amigo que mexia com mineração,
E a vida toda, e no final da vida dele, ele até faleceu. Ele comprou um maquinário para polir diamante. Diamante, exatamente. E esse diamante ele foi ali para aquela região da Bahia, né? Mas aquela aparelhagem toda que ele comprou dava um lote grande. Foi exatamente quando ele comprou, não precisava mais. Aquilo não funcionava, não tinha peça de reposição, não tinha mais nada. Ele ficou triste e faleceu. Então, não adianta a pessoa... Essas 3 palavras, elas são chaves. Isso é Maquiavel, né? São as 3 palavras. São palavras preciosas como... Não é essa aqui não. Deixa eu ver. São essas sim. São palavras preciosas como pétalas de rosas, que nos trazem felicidades, dando oportunidades. Estão unidas para sempre no futuro e no presente. Como luz que incentiva, são palavras assertivas. Também são preciosas, saborosas e valorosas, que depura o paladar quando as 3 se misturar. Se o segredo inclui a sorte aliada à ocasião e não achar um bom caminho ou encontrar a solução, não importa a qualidade, a sua idade ou a sua vaidade. O que faltou foi competência nesta sua diligência. Em todas oportunidades, faça as 3 evoluir. A sorte e a ocasião na mesma reta prosseguir. Não é pela sua fé e nem pela sua crença. Ambas sem a competência é fracasso e penitência. Quando a ocasião em seu caminho aparecer, vá em busca da qualidade, é a oportunidade. A vitória está na vida, a certeza está na morte. A passagem é consequência de elevar a competência aliada à sua sorte. São palavras do mesmo escalão, são sílabas de um mesmo quadro. Têm as suas traduções e os seus significados. Se aliadas e reunidas, abrem portas para a vida. Formatam senha para o sucesso, presenteia a estrada para a ciência. A ocasião, a sorte e a competência. Um grande abraço para você, bicho. Isso foi uma conversa longa nossa, né, que gerou isso, né? Isso é Maquiavel, né? Maquiavel fala que os acontecimentos, os eventos acontecem sob o signo desses três conceitos, né? Eu queria que você deixasse um beijo para o nosso público. Beijo no coração de todos. Eu queria que você deixasse sua mensagem final. Eu agradeço a atenção aos ouvintes, ao público que nos está prestigiando. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui revivendo aqueles momentos, né? Aqueles momentos interessantes, aqueles momentos inesquecíveis que nós participamos aqui, de escola de dança, né? Escola da vida. Foi um grande aprendizado. E eu peço que as pessoas procurem ler mais, procurem ver a vida com um pouco mais de calma, com um pouco mais de amor, com um pouco mais de plenitude, porque assim pode conseguir, com menos ódio, com menos ira, ver a vida como uma maneira de dialogar. E não ver também as adversidades, como rival. Às vezes a gente aprende quando a gente tem um prejuízo, né? Mas faça da leitura e busca uma base de aprendizado e de educação, principalmente aos jovens. Vocês terão uma vida muito facilitada, muito assertiva em todo o seu projeto de vida. Obrigado. Beijo para todos.